Então, vamos lá para o nosso... Eu digo que vai ser uma conversa, né? E eu peço a sustentação espiritual, o amparo de Jesus para esse trabalho. E como eu não estava, né, sabendo que eu faria hoje a palestra, eu peguei um tema que eu tenho mais facilidade para explicar, e foi esse tema que veio na minha mente, porque a morte nos traz tanto medo. Eu fiquei olhando aquelas cenas do Rio Grande do Sul e vendo todas aquelas pessoas, né, que estão desencarnando ali, em vários lugares do mundo, né, as pessoas desencarnando em tragédias coletivas, repentinamente. Mas, quando a gente fala de morte, né, e eu já vou dizendo para vocês que a palavra morte se refere só ao corpo. Quem morre é o corpo, né? O nosso espírito segue, eu acredito que todos acreditam nisso, mas, mesmo assim, a maioria das pessoas, todas, mesmo as que frequentam a casa, tem um certo receio do dia, do momento da morte, ok? Eu vou começar contando para vocês uma pequena história, né? Essa história está num livro chamado A Vida Escreve, é do autor espiritual Hilário Silva, é do médium Chico Xavier, né? E o título da lição é Temor da Morte. E ele conta uma história assim, eu até anotei o nome dos personagens. A Paulina era casada com Narciso Meireles. E a Paulina morava essa cidade do interior, que tem uma cidade central e aqueles bairros distantes, e eles moravam nesses lugares afastados da cidade. Ela tinha tido 2 filhos de parto cesariana, e ela tinha esses partos, né, de forma bem complicada. Então, toda vez que ela ia ter um filho, ela ia até a cidade, e quem atendia ela era o doutor Salles Neto, que era um médico, né, que fazia parto. E ela tinha um filho, voltava para a cidade dela, e um dia o doutor Salles Neto recebe um telefonema desesperado do Narciso, contando assim, que a mulher dele estava na terceira gestação, que eles estavam morando mais longe ainda, e que a situação estava bem complicada. E pedia para ele, pelo amor de Deus, ir até a cidade para ajudar esse parto, para fazer esse parto, né? E desesperado no telefone. E o médico pergunta assim, onde vocês estão morando? Ah, em tal lugar. E ele diz assim, o médico, eu não vou até aí, eu não posso ir até aí, essa hora era um dia à noite, né? E aí, desesperado, o Narciso fala assim, eu vou mandar um avião, buscar o senhor. E ele responde assim, imagina, você não lembra o acidente de avião que teve em tal lugar assim, assim? 2 amigos meus morreram nesse acidente, eu não entro nunca mais num avião. E o pai, desesperado, fala assim, então, eu vou mandar um carro para buscar o senhor. E ele fala assim, carro nessas estradas, né, que estão todas cheias de buracos, choveu esses dias, de jeito nenhum, eu não vou. E o homem diz assim, né, então, eu vou mandar um burrinho para trazer o senhor. E ele fala, pelo amor de Deus, nem pensa nisso. E aí o pai fala, o que eu faço, então? Aí o doutor Salles Neto fala assim, traz ela aqui. Ele falou assim, mas eu não vou conseguir, ela está passando mal, é o único jeito. E aí, né, ele foi em busca de um helicóptero para levar a mulher dele para a cidade. E quando ele chega na cidade, né, ele encontra uma confusão na porta do médico, e ele tinha morrido aquela noite. Tinha tido uma trombose, né, e tinha desencarnado. E aí, o Hilário Silva, que é o autor da história, conta que há pessoas que passam a vida toda mergulhadas no medo de morrer. E acabam, né, se esquecendo de viver. E é uma verdade. Tem pessoas que têm tanto medo, tão assustadas com a morte, quando tem uma doença, e mesmo com medo da morte das pessoas, né, que os acompanham, que acabam esquecendo de viver. E é a conclusão, né, que o autor da história conta para nós. E aí, antes de eu começar a conversar com vocês, eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês, é que todos nós que estamos aqui vamos morrer. E todos que não estão aqui também.
Então, por isso que é bom a gente, né, se preparar para entender a lição de hoje. Então, vamos começar desmistificando a morte e parando de pensar na morte com essas imagens aí. Quando a gente assiste filme, né, quando a gente vê em propagandas falando da morte, sempre essas imagens, não é assim? A primeira coisa que a gente tem que fazer é diluir essa imagem feia e criar uma nova imagem sobre isso, né? São essas as imagens verdadeiras sobre a morte. Uma escada, né? A escada de Jacó, conhecida, que é a escada entre a vida, né, e a vida após a morte, que não é morte, o espírito não morre. Um lugar pleno, né, sem sofrimento. E essa imagem da borboleta, ela significa que a lagarta é feinha, feinha, assim, a vida, né? Mas quando ela chega numa idade plena, ela se transforma numa linda borboleta. E todos nós que não temos grandes débitos, que não prejudicamos as pessoas, que lutamos para aprender alguma coisa, que buscamos ajuda espiritual, nos transformaremos como uma borboleta, né, que voa e segue livre para o mundo espiritual. E eu vou falar dos vários tipos de morte, né, de medos, perdão, dos medos da morte. Então, nós vamos começar. Tem gente que tem medo, quando fala em morrer, de não mais viver, ou seja, que acabe tudo e que ele perca tudo que ele construiu até aquele dia. Tem gente que tem medo que vai sentir dor no momento da morte. Tem gente que tem medo porque não sabe o que vai acontecer, então tem todas aquelas teorias de inferno e outras coisas mais. E tem aqueles que têm medo de sofrer depois da morte do corpo. Aqueles que têm medo de perder os bens materiais que conquistaram, o carro, a casa, a indústria, os afetos, perder o filho, perder o marido, perder a esposa, né? E a gente vai comentar um por um, tá bom? Para ver se a gente consegue desmistificar esse medo e entender melhor esse processo, que, como foi dito já, todo mundo aqui que veio na palestra vai passar e os que não vieram também. E o Kardec, no livro Céu e Inferno, ele fala assim, ó, este temor de não mais viver é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação, que eu vou explicar. Contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Ele quer dizer o seguinte: Deus criou leis para cuidar de nós. Deus criou leis. Porque Deus não pode ter um caderninho que nem eu acreditava, quando eu era criança, que ficava anotando tudo que a gente fazia, né? Então, ele criou leis. Uma das leis chama Lei de Conservação. E daí vem o instinto de conservação, que significa o seguinte: como Deus sabia que para nos tornarmos um dia espíritos puros, nós teríamos que passar, né, primeiro no mundo primitivo, depois no mundo de provas e expiações, que é o nosso, e os mundos mais elevados. E ele sabia que passar no mundo de provas e no mundo primitivo é muito difícil. Nós não temos uma sequência de dias felizes. Uns têm saúde, outros não têm, uns têm emprego, outros não têm, é dívida, é solidão, é tanta amargura, né? As tragédias coletivas, do nada, né? Uma cidade é destruída. Então, para que a pessoa não desistisse de viver num mundo difícil, ele criou um instinto de conservação, que é assim: nós tentamos manter a vida, né? Vocês devem ter visto lá nas imagens da internet um cavalo que ficou preso lá na enchente. Acho que é Belo o nome dele. Caramelo, obrigada. Que ficou 4 dias em cima de um telhado com as 4 patinhas, sem se mexer, sem coragem de pular na água, né? Até que ele fosse resgatado. Isso é instinto de conservação, medo de morrer, né? E assim somos nós. Às vezes a gente está com uma dor e aí o médico pede um exame, a gente já começa a ficar com medo do resultado do exame. Isso é instinto de conservação.
É um poder que Deus nos deu de defender a nossa própria vida, nós, né? Se está saindo fumaça ali, ó, a gente sai correndo, né? Então, é esse o instinto de conservação. Então, é esse instinto que faz com que as pessoas que são apegadas à vida têm medo, porque elas não sabem o que vai acontecer depois, né? O outro medo é que vai doer. O que os espíritos falam, né? Que essas pessoas que temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que acompanham esse processo, né? Ele diz assim: sofremos, é verdade, na doença, que acaba com a morte. Mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. Então, nós sofremos mais na vida do que no momento da morte. Ele diz assim, Kardec: no instante da morte, dizem-nos os espíritos, quase nunca existe dor. Morre-se como se adormece. Essa opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos, ou seja, os médicos, os padres, né, a família, que assiste a pessoa. Ela fecha os olhos e vai embora, né? Então, não existe medo. Os espíritos falam que, na maioria das vezes, não existe nenhuma dor. Está nesse livro aqui, ó, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que é contemporâneo do Allan Kardec. Quando a gente encarna, quando a gente nasce, o espírito, nós temos um corpo físico e um corpo espiritual, que vive depois da morte, continua vivendo. O espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa forma, nesse germe como uma planta na terra, ou seja, nosso espírito é antecedente a essa vida, já existia antes, e durante a gestação ele vai se enraizando no nosso corpo, né? E a gente reencarna, e o nosso espírito, né, que é o cérebro, com o perispírito, que é o corpo espiritual, fica o tempo todo amarrado no nosso corpo físico. E ele fala assim, ó, e na hora do desencarne, essa união é desfeita. Então, o perispírito, que é o corpo espiritual, se desprende, né? Igual na imagem que vocês estão vendo ali. Naquela imagem, acredito que todo mundo consiga ver, existe um homem deitado, de camisa branca, que está desencarnando. E, no momento do desencarne, o corpo espiritual dele vai soltando-se, se desligando do corpo físico, fica preso apenas pela cabeça, tem ali uma chama mais clara, né? E, nesse momento, existem equipes espirituais que vão soltando os pontos de contato, né? Até que ele seja restituído ao mundo espiritual e tenha liberdade para continuar existindo, né? E ele fala que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Primeiro o corpo morre, e depois vem o processo de desligamento, onde as equipes, igual essas equipes que a gente tem de resgate, de bombeiro, de SAMU, existem as equipes espirituais que vêm fazer esse processo de desligamento. E ele fala assim, ó, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se da matéria, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje, eu e todos vocês, é tentar aprender mais, é nos espiritualizarmos, é tomar nosso passe, é aprender uma lição. Isso facilita muito o desprendimento na hora da morte, facilita muito. Allan Kardec perguntou para os espíritos se ser espírita ajudava no desencarne, e ele falou que completamente. Você se reconhece rapidamente e sabe o que está acontecendo com você, né? E ele fala que, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação do pensamento, operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida, quando a pessoa está em estado de coma ou em estado grave. Quando é uma pessoa que faz oração, que tenta ser uma pessoa melhor, que vai se reformando, na hora que o coração para, ela sai instantaneamente, né? Aqui está parecendo que esse homem está envolvido por uma rede. E ali na imagem tem uma senhora, que é a esposa dele,
que fica rezando para ele não partir, rezando para ele não partir, daí vai no GESB e pede para a oração para ele não partir, aí vai na igreja e pede para o padre, e forma uma rede que impede ele de sair. Às vezes ele fica dias e dias naquela agonia. Aí vem a espiritualidade, desmancha essa rede, né? Aí ele melhora, que é a chamada melhora da morte, acho que todo mundo sabe isso, e aí ele volta no dia marcado, né? A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento desses laços, né, que nos prendem ao corpo. Está no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec. E ele fala assim para nós, ó. Aqui a gente, na imagem, a gente vê assim, ó, as tarefas, né, de desprendimento, ou seja, os livros da doutrina falam que existem essas equipes socorristas que eu falei para vocês, né? Que são como os bombeiros, o SAMU, que toda vez que tem um acidente, toda vez que acontece alguma ocorrência, eles vão até lá. Então, existem equipes preparadas no mundo espiritual para desprender a pessoa e ela seguir o caminho dela, né? O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorrem em momento de inconsciência, né? Seja porque você está num hospital sedado, porque você está numa UTI, porque você está em casa, né, doente. Mas ele fala que assim, a alma sofre antes da morte, a desagregação da matéria. É aquele processo final que já acompanhou, já acompanhei, já trabalhei em hospital, né, uma respiração meio anormal, tipo um ronco, mas passa, né? E passado isso, acaba a perturbação, também está no livro Céu e Inferno, e aí as equipes socorristas vêm desprender e encaminhar a pessoa. Nessa imagem, a gente vai acompanhar, né? Do lado, para mim é do lado esquerdo, para vocês do lado direito, existe um médico que está de óculos, avental branco, a família, né, ali, naquele momento, instante final, preocupada, né, com aquela situação, no desencarne do rapaz ali de verde. E, do lado de lá da cama, existe já uma equipe socorrista que vai ajudar, que vai levar a pessoa, que vai cuidar da pessoa, né? Inclusive, o moço ali de verde é um pijama, tá? Aquela senhora que está segurando ele numa cadeira é a mãe desencarnada dele, que vem buscá-lo. Então, os espíritos falam que, na maioria das vezes, parentes nossos dessa encarnação vêm nos recolher, vêm nos ajudar. Então, quando ele abriu os olhos ali, né, porque ele está naquele momento da separação, mas quando ele abrir os olhos, ele vai se dar de cara com a mãe dele, que está desencarnada há um montão de tempo. E é isso, quem traz essa pessoa próxima são as equipes socorristas. O medo do desconhecido, né? Muitas vezes, né, é a falta de noção, ou uma noção insuficiente do que é a vida futura, né, é que traz esse medo, o medo do desconhecido, o medo do que vai acontecer. Por isso que é importante para a gente estudar, é importante para a gente assistir palestra, ler livros espíritas, né? Porque a gente, na casa espírita, convive com eles, com os espíritos, conversa com eles, através daqueles elementos chamados médiuns, né? Então, a gente tem certeza, quem trabalha na casa espírita, absoluta, que as pessoas continuam vivendo. Isso também está no livro Céu e Inferno. Ele diz assim: temos uma tendência natural de temer o desconhecido. Com a doutrina espírita, passamos a conhecer melhor a vida além do túmulo, e a morte passa a ser uma simples transição de uma vida para outra vida, né? E aqui é a imagem de André Luiz. Acho que quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar dele em Nosso Lar, né? E, do outro lado, aquela imagem terrível dos filmes, das revistas, né? A morte do André Luiz, ao invés de ser aquela coisa tenebrosa, né, ele passou um período num lugar meio difícil, mas, depois de um tempo, depois que ele lembrou de Deus, depois que ele pensou em Deus, ele foi recolhido e continuou a vida dele nesse lugar. Eu brinco com os alunos da casa, tem muito aluno aqui, né?
Eu digo assim para eles, quando tem aula sobre isso, eu falo assim, ó, o dia que você dormir na sua casa, acordar num lugar totalmente diferente, começar a olhar para todo lado, procurar o celular e não achar, começa a rezar. Porque vem alguém te ajudar. Ok? E é mais ou menos isso mesmo. Começa a rezar. Você está numa situação que você não sabe exatamente onde você está, começa a orar. Ele levou 8 anos para fazer isso, né? No livro está descrito, ele demorou 8 anos para pensar em Deus, 8 anos para pedir ajuda, 8 anos, né, para receber o socorro, porque ele lembrou, depois de 8 anos, que a mãe dele ensinava ele a fazer o Pai Nosso. E ele não se lembrava nem da mãe, nem do Pai Nosso, mas ele pensou em Deus e foi socorrido, né? O medo de sofrer, porque algumas religiões colocaram na cabeça da gente, erradamente, a ideia do inferno. Deus não poderia, jamais, né, como o pai que ele é, permitir que um filho dele permanecesse no inferno para sempre, mesmo que fosse uma pessoa que não fosse uma pessoa boa. Jamais, jamais, jamais. E a ideia do céu também ela ainda é muito precoce para nós, que ainda não somos seres perfeitos. Nenhum de nós ainda é tão bom para desencarnar nessa vida e merecer morar no céu, que ninguém sabe exatamente como é. Mas que os Espíritos dizem que é um lugar de paz, de harmonia, né? Onde nós somos sempre acarinhados pela espiritualidade e cuidados, né? Então, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia do inferno, porque isso aí foi uma criação para colocar medo nas pessoas, né? Que são as penas eternas. E ele diz assim, outra causa de apego às coisas terrenas, né? Mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que, relativamente a ela, se lhes dá, desde a infância, que essa ideia do céu e inferno, que os espíritos desmistificaram, né? Evidente que pessoas que fazem o mal, elas não vão para um lugar de maravilhas e delícias, mas, depois de um tempo, elas são socorridas. Nenhuma ovelha de Deus fica perdida, ok? Medo de perder as coisas que tem, né? Tem gente que leva uma vida inteira construindo um corpo perfeito, e aí, quando ele pensa que o corpo vai ser enterrado, ele entra em pânico, né? Porque demorou tanto para ter um corpo perfeito. Então, a gente tem que ter limite para tudo, né? A gente tem que ter um corpo... a gente tem que fazer atividade física, tem que ter um corpo saudável, etc., etc., mas sabendo que é passageiro o nosso corpo. Assim também os nossos bens, as coisas que nós temos, todas vão ficar, todas, nós não vamos conseguir levar nada. Então, a gente tem que ter as coisas para nosso encanto, mas jamais ter aquele apego, aquele medo, né, de deixar aqui na Terra. A casa que moramos, daqui a um tempo, será de outra pessoa, né? O nosso carro vai passar de mão, o dinheiro que nós temos guardado, a nossa família vai destruir, né? Não é, não? Às vezes destrói na vida mesmo, né? Ele fala assim, que a morte assusta só o homem carnal, né? Porque ele duvida do futuro. Aqueles que têm certeza que Deus é bom e que não existe fim, né, para o espírito, não tem esse medo, né? Então, nós temos que desapegar de pessoas também, porque as pessoas entram e saem da nossa vida, entram e saem da nossa vida. Quantos amigos nós tivemos que saíram da nossa vida, né? Quantos namorados, namoradas, quantas pessoas, avós, bisavós, avós, né, que partiram, e a gente continua, e os afetos a gente reencontra no mundo espiritual, né? E a contribuição do Espiritismo é essa. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encarar a morte do ponto de vista verdadeiro, né? Ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, né? O que denota, da parte do espírito encarnado, um tal ou qual desenvolvimento. Ou seja, nós todos somos médiuns, está lá no livro dos médiuns. Nós temos intuições, inspirações, e nós temos, às vezes, em sonho, lembranças de outras vidas, temos acesso a lembranças de outras coisas que nós já vivemos, né? E se preparar para morrer, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, entender, perder o medo, se entregar, fazer coisas boas, toda a caridade, né? E o Espiritismo realmente matou a morte.
Aqui, né, uma imagem do filme Nosso Lar, onde as pessoas que estavam morrendo na Segunda Guerra Mundial eram recebidas na colônia espiritual. E aí, né, depois de uma experiência de vida onde nós fizemos o possível para sermos pessoas melhores, não prejudicar ninguém, não fazer o mal, nós podemos esperar, né, um desligamento perfeito. O vídeo está depois. Luiz, cadê o Luiz? Agora a gente vai ver um vídeo, eu vou explicar antes. Está aqui junto ou você vai pôr separado? Está aí? É um vídeo de como as equipes socorristas vêm buscar a gente. É um vídeo que eu não passei aqui ainda nenhuma vez, nem na aula. E uma explicação de como eles conseguem nos desligar e para onde eles nos levam. É um vídeo bem bonito, que vai dar para nós assim, bastante esperança e tranquilidade para esse momento, né, que vai ser tão importante para a nossa vida. Olá, bem-vindos ao canal Mensagens Espirituais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que acontece quando nosso corpo físico morre e como acontece o socorro espiritual. Os socorristas espirituais são espíritos de luz que trabalham no plano espiritual para ajudar aqueles que estão em transição para o outro lado da vida. Eles auxiliam o espírito a se desligar do corpo físico, que já não é mais útil para ele, permitindo que ele prossiga a sua jornada evolutiva. Para entender melhor como os socorristas espirituais ajudam a desligar o corpo do espírito, é preciso compreender que o corpo físico é apenas um veículo temporário que o espírito utiliza durante a sua jornada na Terra. Quando chega a hora da morte, o espírito precisa se desligar desse veículo para poder seguir em frente. É nesse momento que os espíritos socorristas entram em ação, auxiliando o espírito no processo de desligamento. Eles se aproximam do corpo físico e utilizam sua energia, assim como suas técnicas, para ajudar o espírito a se desconectar dele. Esse processo é importante para garantir que o espírito não fique preso ao corpo físico após a morte, permitindo que ele prossiga em sua jornada. Mas não é só isso. Os socorristas espirituais também ajudam a acalmar e a tranquilizar o espírito desencarnado durante o processo de desligamento, aliviando qualquer dor ou desconforto que possa estar sendo sentido. Eles oferecem amor, compaixão e o apoio a esse espírito nesse momento de transição, garantindo que ele se sinta amparado e protegido. Somente alguns poucos espíritos encarnados têm a capacidade de autodesligamento, ou seja, de desligar os laços que o prendem ao corpo físico. A grande maioria dos espíritos ainda precisa de ajuda e amparo, pois o processo de desligamento é difícil, porque ainda, de forma geral, estamos muito ligados vibratoriamente ao planeta. Por esse motivo, existe na espiritualidade equipes especializadas no desligamento espiritual. Elas realizam suas tarefas de acordo com o merecimento dos espíritos que estão desencarnando. Quando o espírito é merecedor desse auxílio, eles realizam as seguintes tarefas. Em primeiro lugar, a preparação. O ambiente doméstico, os familiares e o próprio espírito que desencarnará em breve recebem visitas quase que diárias para auxílio magnético e preparação. Alguns recebem uma aparente melhora para a consumação das suas últimas tarefas e para o último contato com aqueles que lhes são queridos. Segundo, a proteção. Existem vampiros, obsessores e equipes das trevas especializadas em vampirizar os recém-desencarnados. A equipe espiritual tem como tarefa proteger o corpo físico e etérico até o desligamento total, evitando assim a aproximação de espíritos trevosos e as suas investidas. Terceiro, o encaminhamento.
Os espíritos recém-desencarnados são auxiliados para o encaminhamento ao local onde serão amparados, seja um posto de socorro, uma colônia espiritual ou, infelizmente, largados ao léu. Isso só acontece com os espíritos que não podem ser auxiliados naquele momento, devido a grandes débitos ou apego em que se encontram. Afinal, ninguém pode ser levado para os planos superiores do astral sem estar preparado. 4. Cortando os laços. É comum a presença de espírito amigo ou familiar da última encarnação durante o desligamento. A maior parte dos espíritos se mantém mais ou menos conscientes do que acontece, dependendo, claro, do grau de desprendimento ou, quem sabe, até evolução daquele espírito. Por isso, a presença de mãe, filho, irmão, etc., tranquiliza o espírito durante esse processo de desencarnação. 5º e último, o rompimento do cordão de prata. A grande maioria dos espíritos em processo de desencarnação ainda se acha ligada, de alguma forma, à matéria física, seja por amor à família, aos bens, preocupação com os que vão deixar na terra, etc. Em vista disso, o processo desencarnatório é gradual e o rompimento do cordão de prata, última etapa no processo de desligamento, só é realizado, na maioria dos casos, após algum tempo. No livro Voltei e Obreiros da Vida Eterna, ambos de Francisco Cândido Xavier, os espíritos são amparados por familiares, mãe, pai, filho, avó. O tamanho das equipes é variado e geralmente organizado para amparar grupos de espíritos que desencarnarão em um período específico. Junto de equipes de desligamento encontram-se os amigos espirituais dessa ou de outras vidas passadas, os familiares e também os amigos espirituais de trabalho, nos casos de pessoas que trabalham com a mediunidade. Então, me pareceu assim, né, uma coisa bem tranquila. E a gente tem que pensar o seguinte: essa não é a nossa primeira, nem a segunda, nem a terceira encarnação. Quando a gente estava vivendo lá, alguém preparou a nossa volta. Quando a gente vê alguém chegar nascer, né, na maternidade ou em casa, em qualquer lugar, ele veio de algum lugar muito distante, né, mas ele foi preparado para aquele momento, para aquela família, e foi amparado. Acredito que todos tenham sido aqui amparados, senão não estariam vivos hoje, né? Da mesma forma acontece lá, existe toda uma preparação para recebermos, né, e receber as pessoas que nós amamos, que já se foram. Então, e quem ama nunca se perde. Onde a gente estiver no universo, que tiver alguém que a gente ama, a gente reencontra. Então, era essa a ideia que eu queria passar para vocês ficarem bem tranquilos, bem serenos, para esse momento que todos nós vamos viver. Muito obrigada por terem me ouvido. Passei 5 minutos do horário, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos.